Equações de diferenças lineares. Vamos lá, vamos resolver esses 4 exemplos aqui de equações de diferenças lineares do caso homogêneo, para começar. Então, o que é o método que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de equação? Primeira coisa, identificar que é uma equação de fato homogênea. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa não só igualar a zero essa equação de diferenças, mas também não pode ter nenhum termo aqui sem y. Tem que ter y de n mais 1 até y de n mais k, onde k é a ordem dessa equação. Então, não pode ficar ali um n solto, não pode ficar ali um 3n mais 1, não pode ficar nenhuma constante ali desse lado da igualdade. Tem que ficar aqui todos os termos com y de n ou y de n mais 1, etc. A equação de diferenças lineares. E aqui, igual a zero, não pode ter nada além desses termos aqui. Feito isso, é muito fácil, vocês vão ver como é fácil resolver esse tipo de equação. A gente vai definir o polinômio característico, que é simplesmente toma os mesmos coeficientes aqui da equação, o AK, depois o AK menos 1, aqui vai ter o A1, depois o A0, vai pegar só esses coeficientes, e aí cada um desses y vai virar uma potência de x. Ó, quando eu tenho y de n mais k, vai virar x na k. Quando eu tenho n mais 1, vai virar x na 1. Quando eu tivesse n mais 2, x na 2. E aqui o último é como se fosse y de n mais 0. Então, como se fosse x na 0 aqui, que dá 1, dá o termo constante. E aí, encontrou o polinômio característico, pega as raízes desse polinômio característico, tenta resolver. Em geral, aqui, para resolver esse tipo de equação, a gente vai estar focado muito no caso onde o polinômio tem raízes reais, tem exatamente n raízes reais, ou k, né, onde k é o grau do polinômio. Então pega aqui essas raízes e observa essas raízes. Se for raiz simples, eu tenho uma solução desse tipo, a raiz elevado na potência n. Se for uma raiz dupla, eu vou ter uma solução desse tipo, uma constante vezes a raiz na n, mais outra constante vezes a raiz, vezes n, vezes a raiz elevado na potência n. Daí, a solução geral é só fazer a soma de todas essas soluções geradas dessa maneira aqui, a combinação linear. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Y de n mais 2 menos 4y de n mais 1 mais 3y de n igual a 0. Bem tranquilo. Deixar igual a 0 já tá. E é homogênea, não tem nenhum termo aqui que não tenha y. Então tá show. Calcula o polinômio característico. O polinômio característico só vem trocando. Ó, aqui o coeficiente desse é como se fosse 1. Então vem só o x ao quadrado. Y de n mais 2 vai ser substituído, digamos assim, pelo x ao quadrado. O menos 4 tu mantém, ficou aqui. Aí y de n mais 1 vai ser o x na 1. Aí o mais 3 tu mantém, vem aqui. E aí y de n é como se fosse y de n mais 0, é como se fosse x na 0, que é 1, então não precisa aparecer. Então aqui eu tenho o polinômio característico dessa equação aqui. Feito o polinômio característico, encontra as raízes, joga lá na equação quadrática, x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Espero que vocês a essa altura já estejam carecas de saber essa equação. Calculou aqui, menos 4 é 4, raiz aqui ficou menos 4 ao quadrado é 16, 16 menos 12 é 4, raiz de 4 é 2, 4 mais 2, 6 sobre 2, 3, 4 menos 2 é 2 sobre 2, 1. Então eu tenho aqui as raízes do polinômio característico, x igual a 1 ou x igual a 3. Então é importante observar, duas raízes distintas, eu não tenho raiz dupla, eu tenho duas raízes simples. E aí é só montar a solução. Vai ser uma constante, vezes a primeira raiz aqui elevado na potência n, e a ordem, ó, não importa, a gente não tem uma ordem preferencial, mais outra constante, vezes a segunda raiz aqui elevado na potência n. Para melhorar, só observar que 1 na n é 1, então a gente pode deixar só C1 mais C2 vezes 3 na n, e tá feito o carreto. Item B aqui. 3 vezes y de n mais 2 igual a 7 vezes y de n mais 1 menos 2 vezes y de n. Então, deixa todo mundo para o mesmo lado da equação, iguala a zero. Passa aqui o 7 subtraindo, passa aqui o menos 2
somando, né? Então ficou 3 vezes y de n mais 2, menos 7 vezes y de n mais 1, mais 2 vezes y de n, igual a zero, não tem nenhum outro termo a não ser esses, então pá, legal, é uma equação homogênea. Vai lá para o polinômio característico. 3 mantém, y de n mais 2 vira x ao quadrado, e assim por diante, ó, menos 7 vezes x, mais 2, que é o termo constante. Raízes do polinômio característico. 3x ao quadrado menos 7x mais 2 é igual a zero, aí faz ali a equação quadrática, então encontra x igual a 2 ou x igual a 1/3 e monta a solução. Vai ser uma constante vezes 2 na n, mais outra constante vezes 1/3 na n. Pode acontecer de vocês encontrarem essa solução escrita só de outra maneira, mas é a mesma solução, porque aqui o que é 1/3 na n? É 1 na n dividido por 3 na n, então vocês podem encontrar às vezes assim, C2 dividido por 3 na n. Ou ainda mais, pegar esse dividido por uma potência positiva, ser só multiplicado por uma potência negativa. Então vocês poderiam encontrar essa resposta aqui também. C1 vezes 2 na n mais C2 vezes 3 na menos n. Essas três respostas aqui são respostas que aparecem na literatura. Vamos lá, aqui uma equação de ordem 1, uma equação mais fácil do que as anteriores, porque só tem y de n mais 1, não tem y de n mais 2. Então, só para a gente ver que também funciona nessa situação. Y de n mais 1 igual a 2y de n, deixa todo mundo igual a zero, passa todo mundo ali para a esquerda da equação. Y de n mais 1 menos 2y de n igual a zero, é homogênea. Vai para o polinômio característico. Aqui qual é a diferença? O polinômio característico vai ter grau 1, não vai ter grau 2. Por quê? Exatamente porque a minha equação é uma equação de ordem 1. Então, o meu polinômio característico vai ter grau 1 também. Vai ser só, trocou o y de n mais 1 por x na 1, trocou o y de n por 1, pela constante, né? Então, ficou aqui só x menos 2. Feito o polinômio característico, raízes, x menos 2 é 0 quando x é 2, e aí acabou. A solução geral fica y de n igual a uma constante, chama de C1, vezes 2 na n, vezes essa raiz que tu encontrou aqui. E tá feito, não tem nada mais para fazer. O último, já estamos pegando o jeito, mas aqui tem uma diferençazinha. Y de n mais 2 menos 6y de n mais 1 mais 9y de n igual a 0. Encontra aqui, essa daqui até nem fiz passo zero, porque ela já está no formato homogêneo, então tu pode ir direto para o polinômio característico. X ao quadrado menos 6x mais 9. Feito o polinômio característico, encontra as raízes, vai para a fórmula quadrática, e aqui o que tu vai encontrar é o seguinte, menos 6 ao quadrado é 36, e 4 vezes 1 vezes 9 também é 36, então aqui dentro ficou raiz quadrada de 0. O que acontece quando tu tem o discriminante dessa equação quadrática igual a 0? Acontece que tu vai ter uma raiz dupla, porque tu vai ter 6 mais 0 sobre 2 ou 6 menos 0 sobre 2. Os dois casos dão a mesma raiz. Então aqui tu encontrou uma raiz dupla. Essa é a única diferença desse exercício para os anteriores. Quando é raiz simples, tu só faria constante vezes 3 na n, mais a outra constante vezes a outra raiz na n. Mas só que se as duas raízes forem iguais, isso não te dá a solução geral. Isso vai dar uma solução que é constante, porque tu pode colocar esse 3 na n em evidência, né? Vai dar constante vezes 3 na n, que não é uma solução de uma equação de ordem 2. Uma equação de segunda ordem tu tem que ter no mínimo, aliás, no mínimo não, tem que ter 2 graus de liberdade para ser a solução geral. Tem que ter duas constantes independentes. Então aqui, lembra daquela questão, a gente vai adicionar esse multiplicado por n. Então fica C1 vezes a primeira raiz, 3 na n, e aí C2 vezes n vezes 3 na n. E se eu tivesse uma raiz tripla? Aí vai somar também um terceiro termo, que é o n ao quadrado, e raiz quádrupla soma o n ao cubo, etc. Assim por diante. Para melhorar essa solução, a única coisa que a gente pode fazer é ver que tenho 3 na n aqui, também tenho 3 na n aqui, então eu coloco esse 3 na n em evidência. Essa daqui é uma solução minimamente mais elegante, tá? Mas enfim, caso homogêneo das equações de diferenças lineares é muito fácil. Só lembrar, monta o polinômio igual a 0, monta o polinômio característico, encontra as raízes do polinômio característico, e aí tem dois casos. Ou é a raiz simples ou é a raiz dupla. Daí cada um dos casos tu resolve de um jeito.
Tá, pessoal? Então, era isso. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.